saudou ao orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade desse auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora, era Alexandre que a interrompeu. Vamos dar uma paradinha aí, então. Então, nessa percurso que o André Luiz está fazendo com o Alexandre, ele está falando, seguimos quase passo a passo. Quer dizer que eles têm capacidade de volitar, mas eles estavam caminhando pela rua. E na rua, então, eles encontram, já é de noite, já o rapaz já que saiu do centro espírita já está dormindo. Já deve ser bem de noitinha, quase de madrugada, tá? Os transeuntes eram numerosíssimos. Então, a maioria dos que estavam andando ali, deve ser ruas do Rio de Janeiro, eram de natureza inferior e trajavam roupa escura. Mas de espaço em espaço encontravam grupos luminosos, cuja importância se adivinhava. Então, tem de tudo à noite andando nas ruas do Rio de Janeiro, tá? Há sempre afazeres urgentes para esses espíritos de luz que estão andando na rua aí, tá? Os escurinhos também tem. Então, ele fala aqui que é interessante, os raios solares desintegram certos recursos. Então, aqui eu acho que é recursos de benfeitoria, tá? Então, recursos, pensamentos que trazem fluidos de recuperação de doença, de encorajamento. Durante o dia, os raios solares desmancham esses recursos. E parece que à noite isso funciona melhor, de madrugada isso funciona melhor. Por isso nós vamos ver na sequência do estudo aí, que muito estudo, muito socorro espiritual, que é o nome do capítulo, é feito à noite ou de madrugada, tá? Vamos lá, vamos continuar então. Adivinha o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, continuou a mãe, aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Embalde auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. Há caminho, não temos um segundo a perder. Então vamos dar uma paradinha aí também. A senhorinha, então, conhecia o Alexandre e foi atrás do Alexandre, né? Porque o filho dela estava a perigo de ter um AVC, tá? Ele ia ter um derrame. Então, ela está falando aqui que realmente à noite a coisa complica, tá? Então o moço passou o dia todo com pensamentos desregrados, apesar de ele ter um coração bom. Então esses pensamentos pesados, à noite, estão a ponto de provocar um derrame. O moço está no bico do corvo, a mãe dele está desesperada aí, tá? Atrás do Alexandre. As suas criações mentais se transformaram em verdadeira tortura. Ele está sofrendo, tá? Então,
A mãe falou que já auxiliou, mas os recursos dela são humildes, ela não consegue. E o cérebro dele está sob a ameaça de um derrame, tá? E vai ser mortífero. Então, ela está dizendo que ele está prestes a resolver algumas coisas, deve ser no sentido material, no bem-estar da família, alguma coisa dá para ele resolver nas próximas semanas, que a mãe está pedindo um socorro para ele aguentar mais uns dias até resolver isso. Ela sabe das leis de Deus, chegou a hora, ele tem que ir mesmo, mas ela está pedindo, então, um acréscimo de energia vital para esse cara conseguir algum tempinho aí para resolver alguns dias na Terra, ela está pedindo, tá? Vamos continuar então a estudo. Daí a poucos instantes penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica do moribundo. Antônio parecia próximo de 50 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerose, né? Arteriosclerose adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera esperar. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Então dá uma paradinha aí que esse número 1 aí não está no texto, não fui eu que pus. É um lembrete para mim. Então vamos lá. Esse carinha, então, esse Antônio aí, parece que mora muito bem, uma residência boa, uma cama boa, os lençóis limpinhos, 70 anos de idade, e ele está com sinais adiantados de arteriosclerose, né? O quadro era educativo para o André Luiz, porque ele é médico, né? Então ele está vendo observações novas. Como médico, ele sabe o que acontece num derrame cerebral, uma trombose, como ele está vendo, ou a coisa poderia ser fatal, a veia que irriga a parte motora. Então a gente vê quem teve um derrame, tem dificuldade na parte motora, tudo isso o André Luiz está falando. Mas o educativo para ele está sendo essa parte de o cara foi dormir com pensamentos e os pensamentos provocaram essa piora no estado dele, tá? A ponto dele estar quase desencarnado, tá? Então, a alma confusa, inconsciente, está se movimentando com dificuldade, quase totalmente exteriorizada e junto ao corpo. Então, ele já está quase desencarnado, tá? Ele está ligado por um fiozinho, tá? Ele está a ponto de ir embora com uma trombose. A trombose, então, vai entupir veia, vai faltar irrigação, vai ser um derrame daqueles, tá? E a apoplexia, então, que é a palavra que a gente não conhece, é a ruptura de um órgão interno. O termo anteriormente se referia ao que agora é chamado de AVC. Realmente nós conhecemos por acidente AVC, né? Acidente vascular cerebral. Vascular, isso. Hoje em dia, né, profissionais da saúde não utilizam mais o termo apoplexia, tá? Só que o livro foi escrito em 1940 e o André Luiz está falando como ele tratava disso antes de desencarnar. Vamos lá, então. Alexandre. Que centralizara todas as atenções do enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena.
Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro de carne, dando a entender vagas noções de consciência, e o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para as suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência. No imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Chamou-me e disse: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isto, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Vamos dar uma recordada nisso daqui, então, que tem um monte de coisa legal aqui. Então, o Alexandre foi lá e tocou no cérebro perispiritual. Mas ele não fez tudo de graça, não. Ele chamou o Antônio, que estava quase desencarnado já. Então, esse daí que ele chamou é o espírito Antônio. Porque nós vamos ver depois que o Antônio restabelece no corpo, que é outro Antônio, tá? Então, esse Antônio aí é espírito Antônio. Esse espírito Antônio já estava quase desligado do corpo e o Alexandre chamou. Eu preciso da sua cooperação. Então, o moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos, prestou atenção. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que dá para fazer por esse Antônio encarnado aí, tá? Então, começou o tratamento, tá? Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Então, nós estamos vendo aí que esse Antônio encarnado foi dormir com um conflito de pensamentos que não se justificava. E como ele está dizendo à noite aí, não tem a luz solar que desmancha os fluidos, esses fluidos aí quase provocam o desencarne dele por um AVC. Tá? Então, o Alexandre e ele mesmo, quase desdobrado do corpo, o espírito Antônio, trabalhando então para recuperar o Antônio encarnado, tá? Então ele fala para o Antônio espírito: intensifique o desejo de retornar à célula física. Então é muito importante o Antônio, o espírito, querer voltar para o corpo, tá? Então você vê que ele não está lidando com o corpo, ele está lidando agora com o espírito Antônio, que estava quase desligado do corpo Antônio. Em seguida, o orientador começou um trabalho de passe, tá? Operação magnética no corpo inanimado. O Antônio, o espírito, está lá largadão na cama. E o Alexandre está aplicando o passe. Então, aí o Alexandre chamou o André para entrar em oração. O fluido da oração do André também deve colaborar no tratamento aí. Mas o Alexandre viu que não tinha o necessário, que ele precisava de algo mais. Então, que ele ia chamar um grupo que ele sabe que trabalha nas redondezas, o grupo do irmão Francisco. Eles não devem estar longe. Ele entrou em profunda concentração. Então, para mim, isso daí é uma comunicação de perispírito para perispírito, tá? Ele, nessa concentração, ele deve estar entrado em contato com o irmão Francisco e está chamando o irmão Francisco com o grupo dele, que é um grupo de socorro e que deve estar trabalhando nas redondezas.
Vamos ver então como é que é a chegada do irmão Francisco. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Saudamos-nos todos, ligeiramente, e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso ou agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética, através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos. Não, respondeu Alexandre, delicadamente. Não atenderiam às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se, enxugando os olhos. Atendendo ao sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu. Dá uma paradinha aí que teve muita coisa, tá? Então a gente está vendo que o Alexandre, com toda a capacidade dele de instrutor, e a oração do André Luiz, e a mãezinha, e o próprio espírito do Antônio, não vão conseguir, não, está faltando algo mais. Então o que está faltando? Eles todos são espíritos. O espírito do Antônio, o espírito da mãe do Antônio, o espírito do Alexandre, o espírito do André Luiz, são todos desencarnados. Então parece que vai necessitar de fluidos de encarnados. Então ele está falando com o Francisco, por isso que ele chamou o Francisco aqui. Francisco, vê no seu chegado aí na turma que trabalha com você, que nós vamos precisar de um encarnado. Então, o fluido material de um encarnado. Mas é necessário que ele esteja em repouso equilibrado. Então, alguém que se preparou para dormir, alguém que não foi para a cama com raiva do cachorro, brigou com a mulher, alguém que tem vícios, outros, alguém que está num sono profundo e equilibrado, alguém acostumado a esse tipo de trabalho, tá? Por quê? Para ser um doador de fluidos. Então, o Antônio Corpo dá para desencarnar. E os recursos que o Alexandre, o André Luiz, a mãe dele tem, não são suficientes. Precisa de recurso de encarnado, tá? Então, o Francisco falou, não, eu tenho uns caras aí que são razoavelmente bons, tá? Eu vou atrás de um deles aí para colaboração magnética através da prece. E o Francisco foi atrás do cara, então. A senhorinha, mãe dele, falou, se você precisa de fluido de encarnado, na outra lado da parede aí, as filhas dele estão lá dormindo, as minhas netas. Elas repousam do outro lado da parede. O Alexandre falou assim, não serve. Precisa que tenham equilibrado no campo mental. Então parece que as moças, se viessem para fazer o socorro, mesmo em desdobrado, elas continuam dormindo.
elas desdobradas vêm, elas não teriam o equilíbrio necessário para doar o fluido que o Alexandre está precisando, tá? Então a mãe saiu enxugando os olhos, realmente, ela deve conhecer as netas que ela tem e sabe que elas não estão com esse equilíbrio todo que é necessário, tá? Então ele explica aqui que o Antônio é viúvo, ele está prestes 70 anos de idade a desencarnar, mas ele precisa de um tempo extra na carne, então ele está dizendo que o Senhor vai conceder essa graça para ele, colaborando no reerguimento provisório de suas forças. Não é um reerguimento definitivo, não, tá? Vão dar uma carga rápida na bateria dele para ele aguentar mais uns dias aí. Vamos continuar, então. Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me ao cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referia. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Então isso daí é a carga rápida na bateria do Antônio Corpo, tá? Então, desde a última vez que eu falei, ele está explicando então como é esse grupo do Francisco. O grupo do Francisco é um grupo que normalmente à noite trabalha esse grupo de espírito fazendo esse tipo de socorro, tá? O auxílio pode ser mais intenso à noite, como nós vimos. Durante o dia, o sol parece que tanto desativa os recursos do bem e os recursos do mal também, tá? Os recursos do mal também são desmanchados na luz solar. Então, à noite, tudo se intensifica. Tanto os recursos bons para ajuda, como os recursos do pensamento desregrado, desatrapalhado, que quase mata o Antônio Corpo aí. Então, vamos lá. Não decorreu muito tempo, o Francisco voltou seguido de alguém, um encarnado. Mas esse encarnado não veio no corpo. O encarnado está lá na cama dele, na casa dele, dormindo. O Francisco foi lá e trouxe alguém que ele conhecia, que está acostumado a trabalhar com ele, em espírito, para fazer esse socorro. Então, o espírito que está dormindo lá, ele tem, então, condições de oferecer fluido que o espírito que está desligado do corpo não tem. Qual a diferença? O espírito desdobrado, ele tem um fio de prata ligado ao corpo. Então, quando ele pôs as duas mãos na testa do quase defunto aí, Vicente, pelo cordão de prata, ele está trazendo energias que o corpo tem, que estão lá na parte material. Então, um espírito ligado ao corpo tem essa condição que um espírito desligado do corpo, como é o caso do André Luiz, do Francisco, do Alexandre, eles não têm porque eles não estão ligados a um corpo de carne, tá? Vamos continuar o estudo então. Foi então que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição,
Observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava sob forte assombro que sua forma perispiritual reunia-se devagarzinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Depois de um quarto de hora, segundo o meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética e Alexandre, chamando a velhinha, acentuou. Dá uma paradinha aí. Então, olha como foi o atendimento, tá? Alexandre aplicou o magnetismo dele e os fluidos do médium na testa e tudo direcionado à parte que cuida da parte motora do cérebro, tá? Então, o André Luiz faz uma comparação como se fosse uma transfusão de sangue. Então, fluidos saíram tanto do encarnado desdobrado, como do Alexandre, fluidos magnéticos, e deram uma geral no Antônio, que está quase moribundo lá, tá? Tá no bico do corvo. Então, isso daí vai um pouco de acordo com o que a gente estava conversando antes de começar o estudo. A história que eu falei lá do laguinho que recebe água nova. Então, se eu sou um lago que tem água parada, essa água cria bactérias, essa água vira uma água podre, essa água não serve mais para nada. Então, isso é alguém que não trabalha como esse médium que está desdobrado no corpo trabalhando. Ele está fornecendo fluidos desse corpo, desse espírito, está fornecendo fluido para o Antônio que está quase morrendo. Mas isso não vai fazer falta para ele? Não, porque ele está fornecendo fluidos grosseiros, entendeu? Ele está fornecendo água suja do lago. A água, o lago, no caso, é o corpo encarnado do espírito trabalhador. Está saindo água do lago, água que já tem alguma sujeira já, causada por bactéria, peixe, larva de mosquito, tudo coisa normal que tem no lago. Então, essa energia grosseira que sai do médium desdobrado não fica no vácuo, porque a água que saiu entra água limpa, uma água da espiritualidade. Então, o fluido que ele está dando é um fluido grosseiro. Pô, mas esse médium vai acordar cansado, ele doou fluidos a noite inteira para restabelecer o Antônio ganhou os fluidos dele. Não, ele doou fluido grosseiro. E ele recebeu no local, no mesmo laguinho, recebeu água limpa, recebeu fluidos salutares. Então, ele fez uma troca que é vantajosa para ele. Ele doou fluido grosseiro, que o Antônio precisava de fluido grosseiro. E ele não vai ficar no vácuo, tá? Ele vai receber água limpa no lago, água que vai renovando o laguinho dele, tá? Então, continua descrevendo aí, movimenta as mãos, tal, o Antônio começa a revelar a melhora, tá? A forma perispiritual, devagarzinho, vai se ajeitando ao corpo físico do Antônio. Então, é muito interessante essa parte que ele fala aqui, em processo de reajustamento, célula por célula. Quer dizer que o corpo espiritual é constituído de células, assim como um corpo de carne. Então, nós temos bilhões e trilhões e sei lá quantos milhões de células. Cada célula nossa é um ser vivo. E no corpo espiritual também tem o mesmo trilhões de células espirituais. E cada célula espiritual do corpo espiritual está ligado a uma célula carnal. Então, muito interessante esse parágrafo que ele fala aqui. Harmoniosamente, uma com a outra, como se estivessem de novo em um processo de reajustamento, célula por célula. Vamos lá, vamos continuar o estudo então. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos, mas Antônio terá no máximo
5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda a cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre... Bom, dá uma paradinha aí que tem bastante coisa aí também, tá? Então, você veja bem, foi dado uma carga rápida, como nós fizemos um exemplo besta aqui. Ele vai ter, no máximo, 5 a 6 meses a mais. Mas isso daí, ele vai precisar de uma prevenção da senhorinha que está ao lado dele, pela intuição, para que ele se colabore. Então, principalmente nesse terreno de preocupações excessivas, principalmente à noite, tá? Esse negócio de dormir preocupado com os negócios que não estão dando certo, as coisas justificadas que ele foi dormir, quase matou ele. Mas ele vai precisar da inspiração da mãezinha dele para não cair nessa de novo. Você reparou aqui que ele falou que vai ter no máximo 5, 6 meses. Então, vamos fazer uma comparação. 5 meses de 30 dias vai dar 150 dias, tá? Então, isso daí foi a carga que ele recebeu. Então, ele vale hora sagrada como que está aqui? Ao deverá, tal, fenômeno... Bom, ele vai receber, então, 150 dias de carga rápida que ele recebeu. Então, se ele tiver a preocupação de não ir, principalmente à noite, dormir com essas preocupações descabidas aí, ele não vai abreviar, ele vai conseguir viver, então, 6 meses, tá? Então, ele fala aqui, então, horas sagradas de repouso físico, para a criação de fantasmas cruéis no campo do pensamento. Então, ele está falando aqui que esse é o grande problema das pessoas que ficam criando minhoca na cabeça. Vai dormir com tanta preocupação e no horário sagrado do sono, que ele poderia fazer um refazimento físico, ele acaba criando fantasmas cruéis no corpo, no campo vivo do pensamento. E isso daí, então, ele recebeu uma carga para 6 meses, mas pode ser abreviado se ele não receber uma inspiração para tomar cuidado, tá? Então, vamos continuar aí para ver como que vai ser o despertar do Antônio, que quase morreu, vai? Porque a trombose lá foi desmanchada, ele parece que não tem mais o risco de correr o derrame, não. A parte física dele, a trombose que ia provocar o derrame, já foi absorvida pelo corpo, o trabalho está feito. Vamos ver então, Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas com a harmonia possível, abriu os olhos físicos como se estivesse profundamente embriagado e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acuda-me por amor de Deus, eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram, espantadas e trêmulas em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam, lacrimosas, que foi isso? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente, chamem o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar.
Grande era a alfazama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito de nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me, sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava: geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam chorosos por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Legal, né? Então, você veja aqui que ele mostra bem o que é o Antônio Espírito e o Antônio Encarnado. O Antônio Encarnado está quase morrendo, está no bico do corvo. O Antônio Espírito, o Alexandre fez ele trabalhar. Vamos lá, é necessário o teu desejo de voltar para a carne, preciso de você, firme aí. Então, o Espírito Antônio, que está doente, que está quase tendo um AVC, ele está tendo consciência de tudo o que está sendo feito, tá? Então, o Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que tirasse a mão. Parou de fazer a chupeta, tá? Então, o doente grave começou a reintegrar suas funções orgânicas. E acordou, mas acordou gritando que nem um maluco: socorro, socorro, acuda, eu estou morrendo. E as filhas que a vozinha achava que iam ajudar, vieram então encarnadas, né? Acordaram, vieram socorrer o pai. Então ele está falando aqui que foi um alvoroço, tá? Ele usou a palavra aqui, azáfama dos encarnados, quer dizer, ele virou uma bagunça naquele quarto. Passa para lá, passa para cá, os espíritos estão até assustados aí com a correria que aconteceu nesse quarto quando o Antônio Corpo acordou. Porque o Antônio Corpo nem imagina o que aconteceu, que ele, Antônio Espírito, participou do tratamento que foi feito nele. E ele está apavorado, ele está com medo de morrer, chama os médicos: eu preciso de ajuda, eu estou para desencarnar. Então, o Alexandre falou para o Afonso, que é o socorrista, que poderia retornar, e ele faz um comentário aqui no final. Normalmente, quando o encarnado grita pedindo socorro, chorando, ajuda, acuda, socorro, o serviço que a espiritualidade podia fazer já está completo, tá? Então, vamos embora, não tem mais o que fazer aqui não. Vamos lá, vamos ver o final disso daí. O doente semilúcido prosseguia inquieto enquanto o telefone tintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando devotado e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição esclareceu o chefe do agrupamento e, depois de trocar comigo palavras muito cordiais, é uma das inúmeras turmas de socorro que colaboram nos círculos da costa. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco, gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro.
permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Dá uma paradinha aí, teve muita coisa aqui. Então vamos lá. André Luiz, Alexandre e o irmão Francisco, que é o chefe dessa equipe de socorro aí, saíram, tá? O André Luiz pediu para o Alexandre, você é o meu instrutor aí, eu quero continuar estudando com você, mas deixa eu levar um papo aí com o irmão Francisco, né? E o irmão Francisco, então, de forma educada tal, já acolheu o André Luiz e começou a conversar com ele, tá? Então, o André Luiz perguntou se esses grupos, é numeroso, né? Então, ele fala, é uma das inúmeras turmas de socorro que colaboram na crosta, tá? Então, inúmeras turmas. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Então, mais na frente ele vai falar que essa do Francisco é ligada ao nosso lar. Mas ele fala que diversas regiões espirituais. Então, deve ter outras equipes ligadas à Alvorada Nova, ligadas ao Céu Azul, ligadas a outras colônias, tá? Então, várias colônias com várias equipes trabalhando junto aos encarnados, principalmente à noite, ele está falando, tá? Nossas atividades entrelaçadas com vários instrutores de nosso lar. Eles não são independentes, então, tá? Então, é um trabalho feito em conjunto com os instrutores que estão lá na cidade Nosso Lar. A tarefa especializada, sim, perfeitamente. O destino é reconforto de doentes graves e agonizantes. Então, esse grupo do Francisco é especializado nisso, tá? E mais uma vez ele fala aqui dos raios solares. A gente vê quando a gente está no hospital, a enfermeira chega cedinho e já abre a janela para entrar o sol. E a mesma coisa quando a gente tem alguém doente em casa, a gente deve fazer, tá? Nas primeiras horas da manhã, já abrir e deixar entrar o sol. Porque os raios solares, eles vão destruir criações mentais inferiores dos doentes, tá? Então, as pessoas que são desequilibradas, as pessoas que são viciosas, essas pessoas, elas gostam muito da vida noturna. E de dia, quando o dia está amanhecendo, elas se trancam no quarto e fecham as cortinas. Por quê? Porque o sol destrói as criações mentais inferiores. Então, essas pessoas vampirizadas com esses vícios, esses desregramentos mentais, elas não gostam da luz do dia, tá? Elas preferem viver à noite e de dia, para elas, se pudesse, elas passavam o dia trancadas no quarto com cortina fechada, tá? Por quê? Porque o magnetismo lunar favorece essas criações desregradas, esses pensamentos doentios, tá? Agora ele diz aqui que tanto pode ser boa ou má, porque é uma energia curativa, uma energia boa, uma energia de socorro, também é destruída pelo Sol, tá? Então a gente tem até um costume de usar uma meia-luz num trabalho espiritual, principalmente numa cama de passe. Por quê? Porque os fluidos que poderiam ser passados para uma pessoa que está recebendo o passe, ela pode ser destruída pela luz, tá? É o que nós estamos vendo aqui, por André Luiz, então, tá? Quase ninguém no nosso círculo aqui de encarnado conhece a extensão desses trabalhos de socorro, quase ninguém, tá? Só quem é muito espiritualizado, quem anda conhecendo a doutrina, estudando a doutrina, da forma que nós estamos estudando, tá? A gente nem imagina o que acontece à noite enquanto a gente está dormindo, tá? E ele fala que outros benfeitores muito mais elevados velam por nós e inspiram nós quem? A equipe do Francisco, tá? Devotadamente.
Então, sem que eles vejam, eles recebem do alto. Nós vimos André Luiz, na cidade do nosso lar, falar que a mãe dele está em mundo superior, mas a mãe dele está sabendo tudo o que acontece com ele na cidade do nosso lar. E a mãe dele, que está no mundo superior, sabe também o que está acontecendo com o pai dele, que está numa zona bem inferior, que não pode ser socorrido ainda. Então, isso que ele está falando, tá? Espíritos muito mais elevados estão inspirando tanto a equipe do Francisco como todo mundo que fizer uma meditação e se ligar com eles, tá? Então, inspiração não é que o espírito materialista vem na frente e fala o que tem que falar. Inspiração é de pensamento a pensamento. Precisa que você entre num estado de meditação para conseguir captar o pensamento do espírito. Assim como aconteceu com a irmã novinha de 16 anos lá, do moço que tinha o vampiro sexual com ele, entendeu? A moça conseguiu captar o pensamento do Alexandre. Isso é inspiração. Acho que dá para encerrar agora. E talvez porque eu sorrisse. Admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nolas dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha seu irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos, prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo, cristalizando e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. Aos seus clarões instintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato,
A serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Legal, né? Então encerramos o capítulo de socorro, né? Então, muito interessante esse papo final que o André Luiz está tendo com o Francisco aqui, né? Então, os que auxiliam alguém, ele recebe instrução do mais alto. Mas se ele auxilia alguém para ficar famoso, aí os do mais alto não vão dar muita bola para ele, não. É o que ele está falando aqui desde a última vez que eu falei, tá? Então, eu estou querendo fazer um trabalho de socorro espiritual, ou para os que estão muito doentes, mas eu estou querendo ficar famoso. Então, por mais que eu peça ajuda do mais alto, dos planos superiores, eles não vão dar muita bola para mim, não, porque eu estou mais interessado no reconhecimento, na compensação, tá? Um médico que está querendo ficar famoso, ou um médium que está querendo ficar famoso, o maior curandeiro de Limeira. As pessoas vêm aqui quase desencarnando, eu aplico o passe e elas se restabelecem. Então, o espírito superior não se ligam a esse médium, tá? Por quê? Porque estaria trazendo um malefício para esse médium. Agora, esse médium nunca fica sozinho, não. Quando ele pede inspiração e o mais alto não inspira, alguém inspira, tá? Então, aquele que está atrás de reconhecimento, de compensação, ele vai receber ajuda espiritual também, só que não vai ser do mais alto. E isso daí pode até, em vez de fazer ele ficar um grande trabalhador e ficar famoso, pode fazer ele ficar famoso no mau sentido, porque a influência que ele vai receber não é tão digna como ele poderia receber se ele fizesse um trabalho mais sem reconhecimento, mais desinteressado, tá? Então ele diz aqui que são muitos os irmãos afins e que se reúnem depois da morte do corpo para esse tipo de tarefa, tá? Então, muitos que já foram médicos, desencarnaram e são especializados nas doenças, como o André Luiz, que era um cientista quando encarnado, agora estão no plano espiritual se especializando numa outra medicina. Então, o André Luiz, por exemplo, ele está passando por um curso. E já foi dito aqui que ele está se especializando numa medicina que ele nem imaginava que existia, tá? Então, ele está falando que existe muito disso no plano espiritual. Basta a pessoa que quer trabalhar encarnado, que quer trabalhar com o socorro, que ele peça ajuda desses espíritos, então, capacitados, tá? Porque zombeteiro que vem e fala, não, nós vamos fazer um grande trabalho, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai falar de nós vamos escrever um livro, nós vamos ficar ricos, toma cuidado, tá? Esse tipo de espírito aí não é confiável, não, tá? O mais alto não se liga em médio que está querendo fama, não. Então, natureza espiritual. Poucos dias nessa circunstância, depois de longos anos de atividade inútil, tá? Então, o que ele está falando aqui, que é possível um espírito desencarnado, em poucos dias, engrenar num trabalho desse, tá? Então, o André Luiz, por exemplo, ele estava no livro Nosso Lar ainda, e ele já foi trabalhar na casa dele, e ele foi colaborar fazendo uma oração, que ele era novato ainda na época, para o atual marido da ex-esposa dele, que estava encarnado e estava numa situação complicada. Então, parece que um espírito de boa vontade, num instantinho ele está falando aqui, ele engrena num trabalho desse aí, ele já começa a trabalhar, tá? É lógico que tem os que são mais especializados, tá? A moléstia enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas. Então, o que ele está falando aqui,
que desanimiza a alma. Então, o cara que está num estado terminal. Então, tem a pessoa que fala que, para não deixar sofrer, que deveria dar um remedinho para ele desencarnar. Mas se ele ainda não atingiu esse estágio aqui, então parece que no finzinho da vida, a pessoa entra num estado de reflexão que essas labaredas dos instintos mais baixos aí ficam bem enfraquecidas. Então, esse espírito prestes a desencarnar, nesse estado de doença terminal aqui, ele consegue dominar essas paixões inferiores. Ele se torna menos animal, tá? A alma dele se torna menos animal. Abre em torno dele uma janela abençoada por onde entra luz infinita, tá? Então ele recebe com mais facilidade quando ele está no bico do corvo, tá? Quando ele está no estado terminal. Então, aquele negócio de abreviar a morte, jamais, tá? Mas ele está sofrendo tanto, você não sabe. Talvez seja necessário ele ficar um pouco mais até atingir esse estágio que ele está falando aqui no final. A dor vai derrubando as muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado, do amor próprio excessivo. Então, a gente já estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, a lição sobre o egoísmo é uma constante no Evangelho. É o que mais atrapalha a gente. Então, nesse estágio final, parece que abre uma janela e a luz destrói esse egoísmo cristalizado, tá? Então, é uma bênção chegar nesse estado terminal. É lógico que não é todo mundo. Aquele que chega no estado terminal todo revoltado, não, eu não quero morrer, como estava o Antônio lá quando acordou, ele não recebe muito, não. Então, ele está falando aqui num que já está refletindo, tá? Que está abrindo a janela para a luz espiritual entrar, tá? Então, a noite espessa da agonia começa a brilhar a aurora da vida eterna. Então, nesse momento aí, é muito especial para pensar que a vida não termina ali. Vai morrer aquele corpo e ele vai continuar na vida eterna, tá? É o que ele está falando aqui. Então, desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência. Novos valores no corpo da fraternidade e do bem legítimo, tá? Então, suprema conformação na maioria dos moribundos. Então, esse grupo aqui, a especialização deles, tratando desses moribundos, é isso, pôr esse moribundo num estágio de reflexão, onde vai ser mais fácil de entrar essa luz divina aí, e ele conseguir se preparar para a vida eterna, como ele fala, tá? Há sempre manifestações da providência paternal de Deus. Então, não sei, está tão sofrido, está quase morrendo, vamos dar um remedinho? Não. Há sempre generosas manifestações da providência de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Caramba, o capítulo foi longo, estourei o tempo, hein, meu? Você quer falar alguma coisa, César? Não. Bom, eu acho que o capítulo foi muito interessante, o pessoal vai poder ver a gravação depois, e eu acho que é um capítulo para a gente voltar a ler, e ler de novo, e passar mais um tempo, ler outra vez, tá? Tem muita coisa aqui. Mas são 21h10 já. Se você quiser fazer um encerramento, então... Então, nesse momento, a gente só encerra agradecendo pelo estudo de hoje e que possamos ter uma boa noite de sono, um refazimento de físico tranquilo, para um despertar plenos e refeitos para mais um dia, da qual iniciaremos bem e terminaremos também da mesma forma, sempre com o pensamento elevado e com atitude de respeito, de tolerância diante dos problemas que nos afligem. Que nesse momento agora, agradecendo com a oração do Pai Nosso, por tudo que nos foi oferecido no dia de hoje, de bom ou de ruim. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja, Pai, vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair nos erros, nas tentações do passado, e liberta-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Que assim seja.